são da graça de Deus, que você esteja desfrutando, sabe, do reino inabalável de justiça e dos dons que o Pai manifestou no teu espírito. E os dons de Deus são irrevogáveis. Olha lá, Tiago, capítulo 1, no versículo 17, ele disse assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Olha que coisa maravilhosa, abençoado. Toda boa dádiva, tudo que é bom, toda boa dádiva, todo bom presente, toda boa dádiva e todo dom perfeito, querido, que você tem da parte de Deus é perfeito. Deus é perfeito. E o que ele nos outorgou é perfeito. A obra de Deus em nós é uma obra perfeita, porque tudo nele é perfeito. Ele é a própria perfeição. E Tiago disse que é dele que nós temos recebido toda boa dádiva e todo dom de Deus. Vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Não obstante, o apóstolo Paulo disse em Colossenses, olha lá, Colossenses capítulo 2, olha lá, olha que coisa maravilhosa. Colossenses capítulo 2, versículo 10. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Olha aí. E estais perfeitos nele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Nele não há mudança e não há sombra de variação. Ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. O que ele deu, o que ele nos outorgou para toda a eternidade, falando naturalmente de coisas espirituais, né? Então, o sistema religioso, por exemplo, os irmãos ficam com medo de perder a salvação, não entendendo que a vida eterna é um dom de Deus, é um presente de Deus, né? E ele nos outorgou este dom. E esse dom é irrevogável. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto. E Paulo disse: estais perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Olha lá também na carta aos Efésios, capítulo 4. Olha lá, Efésios capítulo 4. Isso é dom de Deus, né, amado? Efésios capítulo 4, versículo 14. Diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha que coisa maravilhosa. Isso é um dom de Deus. Deus outorgou esse dom no nosso espírito, no nosso coração, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes levados ao redor por todo vento de doutrina. No versículo 13 ele vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento de Deus, a varão ou a homem perfeito à medida da estatura de Cristo. Homem perfeito no Senhor. Paulo também chega a dizer a Timóteo que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para corrigir, para redarguir, para instruir o homem de Deus, né, a toda a perfeição, para instruir perfeitamente o homem de Deus a toda boa obra. Então, tudo de Deus para as nossas vidas, ele vem com perfeição. Tudo de Deus para a nossa vida é perfeito. Agora, infelizmente, quando nós olhamos para a nossa estrutura, quando nós olhamos para as nossas debilidades, a gente não vai ver perfeição.
Não há perfeição no homem natural. Olha o que o apóstolo Paulo falou também aqui aos Filipenses. Quando você olha para o homem natural, né, para a sua humanidade, para a sua estrutura, não. Aí você não vai ver perfeição nunca. Olha o que Paulo falou. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 em diante. Paulo disse assim: não que já tenha alcançado ou que eu seja perfeito. Ué, irmão Elcio, que contradição é essa de Paulo? Quer dizer, Colossenses capítulo 2, versículo 10, Paulo diz: e estáis perfeitos nele. Mas o segredo está aqui. Está perfeito em quem? Nele. Está perfeito em você? Está perfeito na igreja evangélica? Está perfeito na religião? Está perfeito no teu achismo? Não. Não é estar perfeito em si. É estar perfeito nele. Foi isso que Paulo falou, Colossenses 2:10. Estais perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Agora, em você, você não está perfeito. Olha lá. 3:12 Filipenses. Não que já tenham alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que também fui por ele preso, por Cristo Jesus. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí, em Cristo. Aí no 15 ele vai dizer, no 15, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa diferente, também Deus vos-la revelará. Então, observe que no versículo 12 ele diz, não que eu seja perfeito. No versículo 15, ele diz, e todos quantos já somos perfeitos. Porque eu não sou perfeito. A perfeição não procede de mim. A perfeição procede dele. Porque nele você está perfeito. Então, quando o religioso ele não se vê salvo, ele não se vê abençoado, ele não se vê próspero, ele não se vê em paz, ele não se vê mais que vencedor, ele não se vê no reino, ele não se vê casa de Deus, ele não se vê morada do Espírito, é porque ele está olhando a sua estrutura, e a sua estrutura não é perfeição. Pelo contrário, quando ele olha para ele mesmo, quando você olha para você, você só vai olhar fraqueza, você vai ver debilidade. E Paulo disse, não que eu seja perfeito, porque eu não sou perfeito. Mas quando você se olha nele, aquele que se uniu ao Senhor, se tornou um só espírito com o Senhor, quando você se vê nele, quando você entende que está completamente ligado a ele, aí sim você se vê perfeito. Porque essa perfeição é um dom de Deus. É um dom que não pode ser, revogado. É um dom sem arrependimento. Nele você está abençoado. Nele você é mais do que vencedor. Nele você pode todas as coisas que ele te fortalece. Nele você pode declarar a sua graça me basta, porque o teu poder de fato se aperfeiçoa na minha fraqueza. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, eu sou fraco, mas o poder dele se aperfeiçoa nessa fraqueza que é minha. A fraqueza é minha, mas a perfeição é dele. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Efésios também, capítulo 1, olha lá, Efésios capítulo 1, versículo 15, né? Diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado eu li o versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Olha que coisa. 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. 19. E qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder. 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas também no vindouro. 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, para que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha que obra perfeita de Deus. O plano de Deus, sabe? Do início ao fim. Uma obra magnífica, uma obra perfeita. E você foi chamado para viver essa perfeição. Você não foi chamado para viver o engano religioso, o paga-preço. Você foi chamado para viver esta revelação. Mas como nós falávamos na mensagem anterior, mas se você pega esta mensagem e não mistura, não obedece à fé, então não funciona. Você não verá nenhum tipo de resultado. Olha o que o João Batista também declarou no livro histórico de João. Livro histórico de João, capítulo 3, versículo 27. 3:27, diz assim: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Olha aí. O homem não pode receber coisa alguma se do alto não for dado. Exatamente o que Tiago disse. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes. E o homem não pode receber coisa alguma se do alto não for dado. Isso é perfeição de Deus. Romanos capítulo 9. Olha lá, Romanos capítulo 9, nós encerramos. Romanos capítulo 11, versículo 29. Diz assim: 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, você está perfeito nele porque isso é um dom de Deus. Foi ele que nos aperfeiçoou. A sua palavra que nos limpou e nos apresentou perfeito diante dele. Mas, infelizmente, quando a gente olha num ângulo religioso, a gente não vai se ver perfeito, não vai se ver abençoado. Sempre vai se ver em falta, sabe? Sempre vai se ver pecador, sempre vai se ver distante, sempre vai se ver sujo, porque o ser humano, o próprio Jesus de Nazaré ele já dizia isso. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne para nada presta, para nada serve. Então, precisamos entender isso, que o nosso homem exterior ele se corrompe. E o Paulo disse, ainda que o nosso homem exterior venha a se corromper, o nosso homem interior ele se renova diariamente. Amém? Então, receba renovação no teu homem interior, você está perfeito nele, sabe? Toda boa dádiva e todo dom perfeito veio do alto para a tua vida. Fica aí com essa pequena reflexão e até o nosso próximo encontro. Graça e paz, graça eterna.